Olá você, tudo bem? Um dos assuntos mais importantes dentro da ecologia e um dos mais interessantes também são as relações ecológicas. As relações ecológicas, processo denominado de alelobiose, bio de vida, alelo de ir juntos. Os organismos vivos na natureza estabelecem relações entre si, que podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Ecologia, Relações Ecológicas Harmônicas, especialmente para você. Vamos lá? Ok, vamos então iniciar nossos estudos sobre relações ecológicas, ok? Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva e ative as notificações. E não esqueça de no final da aula passar na descrição do vídeo e pegar o biomap da aula e o bioese para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos, beleza? Ok? Relações ecológicas. Relações ecológicas consistem em processos de alelobiose. Como falamos na introdução deste vídeo, bio está relacionado com vida e alelo está relacionado com ir juntos. Quando a gente fala em alelo, lembra muito genética, certinho ou não? Genética, os alelos, genes alelos. Você recebe alelos de seu pai, recebe alelos de sua mãe e eles vão juntos para você. Entendido? Daí o termo alelobiose. Essas relações de alelobioses, comumente denominadas de relações ecológicas, elas podem ser divididas de duas maneiras. As cenobioses, que consistem em todas as relações ecológicas que sejam intraespecíficas. Relacionamento entre seres vivos intraespecíficos significa que ocorre entre organismos de mesma espécie. Ou você pode ter o que é chamado de aloiobiose, que corresponde às interações ecológicas interespecíficas que ocorrem entre organismos vivos de diferente espécie. Outra consideração importante inicial sobre o estudo das relações ecológicas é que elas podem ser harmônicas quando não há prejuízo entre os indivíduos envolvidos. É uma relação classificada como positiva, valendo salientar que esse benefício, ok, entre os indivíduos pode ser para ambos ou pode ser apenas unilateral. Nas relações harmônicas, um dos indivíduos é beneficiado, enquanto o outro, para o outro, a relação é indiferente, ou ambos os indivíduos são beneficiados da relação. O fato é que não há indivíduos prejudicados, seja a relação de benefício bilateral ou de benefício unilateral, beleza? As relações podem ser também desarmônicas, onde há prejuízo entre os indivíduos envolvidos. São relações classificadas como negativas. Claro, o prejuízo pode ser para um dos indivíduos envolvidos e existem algumas poucas relações onde o prejuízo é para ambos os indivíduos envolvidos. Mas na próxima aula falaremos sobre as relações ecológicas do tipo desarmônicas. Ou ela pode ser indiferente, neutra, tá certo ou não? Nem tem benefício e nem prejuízo para um dos indivíduos da relação ecológica. Vamos então começar analisando as relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, as relações de cenobiose, que ocorrem entre indivíduos de mesma espécie. Quero chamar a sua atenção para as colônias e para as sociedades. Professor, colônias e sociedades. Olha só, as relações coloniais, elas são interdependentes. Por quê? Porque nas colônias, os indivíduos estão ligados uns aos outros anatomicamente.
um Streptococcus, que é uma colônia de bactérias esféricas, bactérias cocos. Essas bactérias estão conectadas, elas estão ligadas umas às outras anatomicamente. Isso é o que caracteriza uma relação do tipo colonial. Podendo nesta colônia ocorrer divisão de trabalho ou não. Nas sociedades, não. As relações são individuais, porque os indivíduos não estão ligados anatomicamente uns aos outros e com divisão de trabalho, são as chamadas castas sociais. O que é que nós queremos dizer com isso? Lembre-se que nas relações coloniais ou nas relações sociais, você tem grupos de indivíduos que trabalham um para o progresso do outro. Entendido? Em termos de nicho, essas relações funcionam da mesma forma. Mas nas colônias, os indivíduos estão ligados anatomicamente e nas sociedades, eles são individuais. Eles não estão ligados anatomicamente. Nós, seres humanos, trabalhamos um para o progresso do outro, mas não estamos ligados anatomicamente um ao outro. Entendido? Certo ou não? Então caracteriza uma relação social. O meu trabalho, tá, contribui para o seu sucesso e o seu trabalho de assistir a nossa aula, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, nos ajuda a progredir dentro desse nosso trabalho como infoprodutor de videoaulas. Eu não sei se você ainda se você percebeu isso de fato. O seu like, o seu comentário, a sua inscrição é extremamente importante para que possamos continuar com esse trabalho. E eu tenho certeza absoluta que não só o meu, como de muitos outros professores que trabalham com videoaulas, tenho certeza que milhares de alunos neste país já passaram no Enem, estão cursando a sua faculdade com a ajuda do trabalho que desenvolvemos aqui na nossa Constituição de Sociedade Humana. Entendido? Sim ou não? Então, deixe seu like e ative as notificações. Entendido? Colônias e sociedades. Muito bem. Detalhe, colônias e sociedades são relações de benefício bilateral. Porque ambos os indivíduos, todos os indivíduos envolvidos no processo, eles são beneficiados. E não há prejuízo para nenhum deles. Agora, temos também o seguinte: as relações coloniais e as relações sociais, elas têm dentro delas uma classificação. Elas podem ser isomorfas ou elas podem ser heteromorfas. O termo morfo está relacionado à forma. O termo iso quer dizer igual, o termo hétero quer dizer diferente. As colônias ou sociedades isomorfas, certo ou não? Elas não se diferenciam morfologicamente, tá certo? Não há diferenças morfológicas entre os indivíduos envolvidos. Todos eles são iguais morfologicamente. Entendido? Professor, não entendi bem. Daqui a pouco você vai entender. Nas heteromorfas, os indivíduos se diferenciam morfologicamente. Eles apresentam estruturas anatômicas diferenciadas mediante o nicho que eles executam dentro da organização social ou dentro da organização colonial. Beleza? Por exemplo, uma caravela ou uma água-viva, acredito que você conhece, talvez tenha até já se queimado com uma água-viva, tá? Os tentáculos, tá? Toda a estrutura é uma colônia de medusas que formam as águas-vivas ou caravelas, e os indivíduos que se reúnem, que se agrupam e se ligam anatomicamente para formar a bolsa flutuante, eles têm uma estrutura morfológica diferente daqueles que se agrupam para formar os tentáculos. Ok? É uma estrutura colonial do tipo heteromorfa. Mas uma colônia de bactérias cocos, na forma de um cacho de uva, chama-se Staphylococcus. Todos os indivíduos têm a mesma forma morfológica. São bactérias de formato esférico. Caracteriza, então, uma colônia isomorfa. Nós somos uma sociedade
Que tipo de sociedade é a sociedade humana? É a sociedade isomorfa. O fato de eu ser professor, o fato de você ser aluno, o fato de eu ter um conhecimento muito maior que o seu, não significa que eu tenho uma cabeça maior que a sua, um cérebro maior que o seu. Então nós caracterizamos uma sociedade do tipo isomorfa, beleza? Colônias e sociedades isomorfas. Os indivíduos são iguais morfologicamente, e nas sociedades ou colônias heteromorfas, os indivíduos apresentam certas diferenças anatômicas, caracterizando então o fato de se diferenciarem morfologicamente. Beleza? As demais relações ecológicas harmônicas, elas são interespecíficas, ou como denominamos de aloiobiose. Elas ocorrem entre indivíduos de diferentes espécies. Podemos citar o mutualismo, podemos citar a protocooperação. E aí vem um detalhe importante, perceba, no mutualismo a relação é positiva para ambos os indivíduos envolvidos. Na protocooperação ela também é positiva para ambos os indivíduos envolvidos. Sendo que no mutualismo os indivíduos são dependentes, na protocooperação eles são independentes. Por quê, professor? Porque o mutualismo e a protocooperação são relações ecológicas que se baseiam na troca de interesses entre os indivíduos envolvidos. Você me dá aquilo que eu quero, que eu dou a você o que você quer. Então, mediante essa troca de interesses, se estabelece uma relação ecológica, que acontece sempre entre indivíduos de diferentes espécies. Mas, se a coexistência entre eles for obrigatória, ou seja, uma vez unidos, nunca mais se separam, a relação será dita como mutualista. Mas se a coexistência não for obrigatória, a relação dura somente enquanto durar o interesse. Satisfeito o interesse, se desfaz a relação, você terá então uma protocooperação. Tá? Então, benefício mútuo entre ambas. No mutualismo, coexistência obrigatória. Na protocooperação, coexistência não obrigatória. Daqui a pouco nós vamos mostrar exemplos para você sobre essas relações, beleza? As demais relações ecológicas, você tem a forésia, que o indivíduo se utiliza de outro como meio de locomoção, tá certo? Olha lá, a relação é positiva para um, mas é indiferente para o outro. Por exemplo, qual a relação ecológica entre o vírus da dengue e o mosquito Aedes aegypti? O Aedes aegypti é o hospedeiro que veicula, que facilita a transmissão do vírus da dengue na população. Ora, a relação entre o vírus da dengue e o mosquito Aedes aegypti é uma relação harmônica, indiferente para o mosquito, ok? Mas positiva para o vírus, porque ele utiliza-se do inseto como meio de locomoção. E aí facilita a chegada dele, o encontro dele com o seu hospedeiro humano. Beleza? É isso aí o que caracteriza a forésia. A outra relação ecológica interespecífica importante é o comensalismo, onde o indivíduo nutre-se de restos da alimentação do outro. Ele é favorecido com esses restos de alimento, mas para o outro indivíduo envolvido, a relação é indiferente, ok? E a relação de inquilinismo, onde o indivíduo se utiliza de outro como substrato, ok? Como moradia, abrigo, substrato. O inquilinista não é um parasita. O inquilinista utiliza-se do outro apenas como substrato. Uma orquídea, quando sobe numa árvore, orquídea, que é uma planta epífita, tá certo? Ela está buscando apenas se posicionar melhor em relação à recepção da luz do sol para a sua fotossíntese. Ela não se utiliza de nada da planta que lhe serve aí de substrato. É diferente, por exemplo, do cipó-chumbo, que é uma planta parasita, tá certo ou não? Porque ela se utiliza, ela usa a seiva da planta que agora lhe serve de hospedeira e não de substrato. Mas é o tema da nossa próxima aula, ok? Então essas são as relações ecológicas do tipo intraespecífica e do tipo interespecíficas, relações do tipo harmônicas.
Beleza? Detalhe interessante, sempre quando você se deparar com uma questão específica, tá, de relações ecológicas, analise da seguinte forma: ele dá um texto descritivo sobre a questão, faz uma pergunta referente a ela. Então, no momento que você se encontrar na dúvida se a relação é intra, se ela é inter, tá certo? Então, olha só, primeira coisa que você faz, essa relação envolve indivíduos de mesma espécie, essa relação é intraespecífica, então, ou é uma colônia ou é uma sociedade. Como diferenciar se colônia ou se sociedade? Tá certo? Essa relação entre esses indivíduos, eles estão ligados anatomicamente ou eles não estão ligados anatomicamente? Se estiverem ligados anatomicamente, a relação é colonial. Se não estiverem ligados anatomicamente, a relação é uma sociedade. Aí você chega lá, verifica que nenhum dos indivíduos é prejudicado, a relação é de benefício mútuo para ambos. Então, ela ou é um mutualismo ou é uma protocooperação. Como diferenciar? Se você perceber que a coexistência entre eles é obrigatória, a relação será mutualista. Se não, a relação será de protocooperação. Mas, se a relação ecológica for harmônica e não há indivíduos prejudicados na relação e o benefício é unilateral, pode ser comensalismo, pode ser inquilinismo, pode ser forésia. E aí você se estabelece em qual relação? Pelo conhecimento do conceito específico. Vamos ver agora então alguns exemplos clássicos, como o coral cérebro, tá? Ele tem esse nome porque parece, tá certo, um cérebro, mas nada mais é do que uma colônia isomorfa de pólipos, porque os indivíduos todos são morfologicamente iguais e estão ligados uns aos outros anatomicamente. Aqui nós temos um Streptococcus, olha lá o Streptococcus, você vê várias bactérias cocos unidas entre si, formando um colar de contas, caracteriza-se também uma colônia isomorfa. Aqui você tem a caravela portuguesa, aqui você vê os indivíduos que formam o tentáculo, aqui você vê a bolsa flutuante, caracterizando uma colônia heteromorfa, já que há diferenças morfológicas entre os indivíduos que se reúnem para formar os tentáculos, que os tentáculos são importantes na captura de alimento e na defesa, diferente dos organismos morfológicos que constituem a bolsa flutuante. Aqui você tem a gorgânia, que é um falso coral, caracterizando também uma colônia heteromorfa. Veja que ele se parece uma formação vegetal, mas isso aqui é um animal colonial. Beleza? Continuando aí, você tem os humanos, que caracterizam uma sociedade isomorfa, não há diferenças morfológicas entre os indivíduos envolvidos e não estão ligados um ao outro anatomicamente. Aqui você tem a Apis mellifera, o caso as abelhas, tá? As abelhas são sociedades heteromorfas, porque os indivíduos se diferenciam anatomicamente mediante a função ecológica que eles exercem dentro da organização social. Olha lá, aqui você tem a rainha, perceba que ela tem uma forma do corpo que é diferenciada em relação a uma operária, em relação ao zangão, tá? E essas formas morfológicas diferenciadas devem-se exatamente ao nicho de cada um. Zangão e rainha está relacionado à casta de reprodução, as operárias com a casta de nutrição, tá? Eles têm uma divisão de trabalho muito específica na sua organização social. Outros exemplos de relações ecológicas, você tem a polinização, que é um caso clássico de mutualismo. Aqui você tem as abelhas que vêm até as flores em busca do néctar, matéria-prima para processamento, para a fabricação do mel. Mas essa atividade de coleta desse material para a produção do mel, tão essencial para as colmeias das abelhas, termina culminando com a polinização das plantas. As abelhas respondem pela polinização de mais de 650 espécies de angiospermas em todo o mundo. É um dos insetos mais importantes no processo de polinização entomófila, que é a polinização por insetos. Aqui você tem o gado com o anum, tá? O anum é uma ave. Existe o anum branco e o anum preto, e a relação entre eles é uma relação de protocooperação. Professor, por quê, professor? Simples. O carrapato se fixa na pele do gado para sugar o sangue.
entre o carrapato e o gado, existe uma relação ecológica de parasitismo que é prejudicial ao gado. Mas essa ave aqui adora comer, catar esses carrapatos do animal. Ao fazer isso, livra o animal da relação parasitária que lhe é prejudicial. O animal, ao permitir tal processo, fornece à ave o principal tipo de alimento que ela quer, que ela deseja. Mas, satisfeito esses interesses, se desfaz a relação. O gado vai cuidar da vida dele e a ave vai cuidar da vida dela. Então, caracteriza-se uma relação, tá certo, de benefício mútuo, mas sem coexistência obrigatória. Outra situação que a gente pode citar é o que acontece entre o paguro eremita com a anêmona do mar, tá certo? O paguro eremita, que exerce também uma relação de protocooperação com a anêmona, que é um quinidário, tá certo? O paguro eremita é um caranguejozinho que tem um abdômen muito mole e é extremamente apreciado por peixes predadores. Ao encontrar uma concha vazia de molusco, entendido ou não? Esse caranguejo entra dentro da concha e passa a caminhar arrastando consigo essa concha, porque dentro dela ele fica protegido. Anêmonas do mar, que são animais fixos, podem se alocar por cima dessa concha, o que vai fazer com que ela seja transportada, explorando melhor o ambiente. Tá certo? Como os tentáculozinhos aqui das anêmonas possuem células urticantes, já que é um quinidário, afugentam os peixes que porventura venham a agredir o paguro. Se estabelece então uma relação de protocooperação entre o paguro eremita e a anêmona do mar, onde ambos são beneficiados. Mas a coexistência não é obrigatória. Se o paguro chegar ao momento dele crescer, ele vai sair da concha, fazer o seu processo de muda ou equidise para crescer e vai procurar uma concha maior e vai deixar as anêmonas. As anêmonas, então, chegando num determinado lugar onde haja uma maior disponibilidade de alimento, ela também larga a concha do paguro e fica lá nesse ambiente. Então, não há uma coexistência obrigatória entre os indivíduos. Mas lembre-se que não há relação ecológica entre o paguro e a concha. A concha de molusco não é um organismo vivo, é uma parte inorgânica desse organismo vivo, a carapaça. Tá certo ou não? A matéria orgânica, ela já se decompôs, já acabou. E sobrou essa parte inorgânica que não sofre a decomposição. Entendido? Tá? A concha não é um ser vivo. Relações ecológicas é entre seres vivos. Aqui você tem o tubarão e a rêmora, que é um caso de comensalismo. Tá? Para a rêmora, a relação é interessante. O tubarão, quando captura as presas, pedaços da presa escapam de sua boca, servindo de alimento para as rêmoras. Então a relação beneficia as rêmoras, mas para o tubarão é indiferente. Mas mesmo assim, benefício unilateral, não há prejuízo entre os indivíduos envolvidos, relação harmônica. Hienas com os leões, também é um caso de comensalismo. As leoas, na estrutura da organização social dos leões, as leoas são quem caça. Os leões ficam cuidando da prole. E aí elas caçam as presas, gazelas, veados e outros animais, até zebras, tá certo ou não? Matam, se alimentam, chamam a família para se alimentar junto e aí, depois que vão embora, as hienas se nutrem da carcaça abandonada, sendo atribuído então a esse tipo de relação, caso de comensalismo. Outra situação é o inquilinismo, tá certo? Ó, peixe palhaço é um inquilino, é entendido ou não? Porque ele vive entre os tentáculos da anêmona do mar, tá? Em busca de proteção, entendido? Mas para a anêmona é indiferente que ele esteja lá ou que ele não esteja lá. Esse é o peixe do famoso filmezinho Procurando Nemo, não é isso? E o João de Barro. O João de Barro constrói sua casinha de barro aqui no tronco de uma árvore, aqui no galho de uma árvore, para atrair fêmeas para o acasalamento. Tá? Ele não se utiliza de nada da árvore. Ele quer apenas o quê? Esse local aqui para que seja o seu substrato, onde ele possa construir a sua casinha protegido das intempéries do meio ambiente, principalmente ventos fortes e chuva, caracterizando então uma relação de inquilinismo.
Beleza? Tá aí alguns exemplos mais clássicos de relações ecológicas, tá? Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça, passe na descrição do vídeo e pegue o material que está disponível para você. Nos encontramos na próxima aula para falarmos sobre as relações desarmônicas intraespecíficas e interespecíficas. Até lá!